A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Louvado seja o Todo-Poderoso Deus, na sua vida, na sua casa, na sua família, em o nome do Senhor Jesus. Que as misericórdias de Deus possa te alcançar. Que Deus possa se materializar na sua vida, na sua casa, na sua família, as promessas de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, possa se manifestar na sua vida, na sua casa. Você tem que crer, você tem que confiar. Você tem que tomar posse em nome de Jesus. Crê no teu coração. E você verá as promessas de Deus se materializando na sua vida. A bondade de Deus te alcançando. A graça de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Ouve esta palavra. Jeremias capítulo 23. A partir do versículo 23. Essa palavra me veio hoje ao meu coração. E senti no meu coração de gravar, de compartilhar com você. Você que tem acompanhado as mensagens que Deus tem me dado. Eu creio que Deus ele vai te abençoar grandemente. Ele está te abençoando e vai te abençoar cada vez mais. Em nome de Jesus, através da palavra. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Estou aqui nesse lugar, como você está vendo aí, esta imagem. Estou embaixo de um pé de manga, de um grande pé de manga, que produz todos os anos muitas mangas. Esse pé de manga, inclusive, quem plantou ele foi o meu irmão, Cristiano Neves. Foi ele quem plantou esse pé de manga. E ele fala que quando ele plantou esse pé de manga, foi plantar esse pé de manga, teve pessoas que falaram assim, poxa, tu vai plantar esse pé de manga para quê? Para quem comer? Até esse pé de manga começar a produzir, até lá você não está mais na terra. Olha que palavra negativa. Nunca deu ouvido palavra negativa, só que ele não deu ouvido, ele plantou. E esse pé de manga já produziu vários anos, muitos anos. Muitos anos. Inclusive agora, nesse momento, ele está carregado de manga. Se o Cristiano Neves ouvir esta mensagem, estiver ouvindo, ele vai lembrar. Ele vai lembrar. Ele vai falar, foi eu mesmo quem plantei esse pé de manga. Crer na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Não dá ouvido palavras negativas. Fica na direção de Deus, fica na promessa do Senhor. Deus ele é fiel, Deus ele é justo. Aqui em Jeremias capítulo 23, a partir do versículo 23, está escrito: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-á alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Deus está falando, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ou seja, Deus ele está aqui. Mas o mesmo Deus que está aqui está no Japão, está na China, está na Coreia, está nos Estados Unidos, está na África, está na França, na Itália, está em outras nações. O mesmo Deus que está aqui, o mesmo Deus que está aqui, ele é Deus presente. Ele é Deus presente e onipresente. Ele é Deus presente, ele é Deus onipresente. Ou seja, ele está aqui, ele está lá. Aonde invocar ele? Aonde invocar ele? Ele é Deus daqui, ele é Deus de muito longe. E não tem um veículo mais rápido do que a oração. Uma pessoa pode fazer a oração aqui e ela pode ser atendida em questão de segundo lá no Japão, lá na China, lá nos Estados Unidos, lá na África. É o veículo que mais tem velocidade. É a oração. É a oração. Quando Deus quer, no mesmo segundo que faz a oração aqui, uma palavra que sai da tua boca aqui, no mesmo instante, no mesmo segundo, ela está sendo atendida em outra nação, num lugar muito longe daqui. Porque Deus não é Deus apenas de perto, é de longe também. O mesmo que está aqui, está lá do outro lado do mundo. Crer no teu coração. Confia no teu coração. Deus é Deus. Deus é poderoso. Deus é Deus de providência. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Como está escrito no versículo 24. Ocultar-se a alguém em esconderijo, de modo que eu não veja? Será que alguém pode esconder de Deus? Que ele não possa ver? Não, ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém pode ocultar dos olhos de Deus. Ninguém pode esconder dos olhos de Deus.
Eu vou me esconder de Deus. Não pode, ninguém consegue. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Os olhos de Deus estão sobre o céu e sobre a terra. E nada, absolutamente nada, passa despercebido dos olhos de Deus. Ele está falando ocultar-se-á, ou seja, esconder-se-á alguém em esconderijos, de modo que eu não veja. Será que alguém pode esconder de Deus? Não pode. Diz o Senhor, porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Deus, ele enche o céu, Deus, ele enche a terra. Ou seja, Deus está em todo lugar. Muitas vezes a pessoa diz, Deus não está aqui, esse lugar é muito ruim. Deus está, sim. Deus está em todo lugar. Deus, ele quer ser solicitado. Deus, ele quer ser invocado, chamado. Chama Deus aonde você está. Você vai ver Deus se materializando, as promessas de Deus se materializando, Deus se manifestando segundo a tua fé. Segundo a tua fé. Se você invocar Deus no nome de Jesus. Nesse lugar mesmo que você pensa que Deus não está. Ele está aí. Ele está. Deus está no hospital, Deus está no presídio, Deus está na luz, Deus está nas trevas, Deus está em todo lugar. Deus está na terra, Deus está no mar, nas profundezas do mar. Não há lugar que você possa se esconder de Deus. Não existe lugar para você se esconder de Deus. Tudo que você faz está diante dos olhos de Deus. Tudo que você faz está diante do reto juiz, do todo-poderoso Deus de Israel. Tudo que o homem faz, tudo que a mulher faz, está diante dos olhos de Deus. Nada e ninguém pode esconder de Deus. Nada e ninguém possa esconder de Deus. Ninguém pode. No versículo 25, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Deus está perguntando. Os falsos profetas que falam no nome do Senhor, no nome de Deus, e não são profetas enviados de Deus. Eles sonham e falam que é sonho de Deus, falam que Deus falou. Eles não contam como sonho. Eles não contam como sonho. Ah, meu amigo, minha amiga, tem muitos falsos profetas na terra. Tem muitos falsos profetas na terra. E muitas pessoas têm seguido esses falsos profetas. Que pregam mentiras. Falam que é de si próprio. Muitas vezes eles pensam e eles falam que Deus está falando. É o pensamento deles, e eles falam que é Deus quem está falando. Eles sonham e falam que é sonho de Deus. Engana muitas pessoas. Fica na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Será que a palavra de Deus, será que ela é suficiente para mudar a tua história? Para resolver a tua situação? Para resolver a tua vida? Para salvar a tua vida? Para te libertar? Sim, a palavra de Deus, ela é mais que suficiente. O livro sagrado. E é necessário você crer na palavra, confiar na palavra. Apoia na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Confia na palavra de Deus. Confia na palavra de Deus. Firma na palavra de Deus. Eles proclamam mentiras. Eles proclamam mentiras. São idólatras. Tem muitos idólatras. Aqui Deus está falando da idolatria, dos profetas, dos sacerdotes, dos falsos profetas. Não foi só naquele tempo, é no tempo de hoje também. Hoje tem mais do que naquele tempo passado. O próprio Jesus falou que no fim dos tempos aparecerão muitos falsos profetas. E muitos vão propagar a palavra de Deus usando o nome dele, o nome do Senhor Jesus. E você tem que provar os espíritos. Você tem que provar os espíritos para ver se de fato é o Espírito Santo quem está falando, na boca do profeta, na boca do homem de Deus. É muito importante você ficar na palavra, firmado na palavra, nas santas escrituras. Fica na palavra, porque é a palavra de Deus quem vai te restaurar. Aqui no versículo 27 está escrito, ó, os quais cuidam em fazer
que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. Olha que ele está falando da idolatria. Ou seja, eles contam os sonhos deles e levam as pessoas a adorar os deuses, ter ídolos, os deuses, os Baals. E esquece do nome do Todo-Poderoso Deus. Esquece do nome do Santo de Israel. E aqueles que seguem esses profetas, falsos profetas, que são guias cegos, eles cairão no buraco e esses que seguem eles também. Não é errado você seguir homem de Deus, seguir mulher de Deus. Homem que você vê que é de Deus, é de fato de Deus, servo de Deus. Você conhece o caráter do pastor, o caráter da pastora, do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo e da serva. Não é errado. Mas você tem que saber quem você está seguindo. Deus ele não se aborrece, Deus ele não entristece quando o homem, quando a mulher segue um servo ou uma serva de Deus. Na verdade, desde o início seguiram. Homens e mulheres de Deus. E é preciso seguir. E é necessário você saber quem você está seguindo. A árvore é conhecida pelos frutos. Como eu falei no início, eu estou embaixo no pé de manga. E eu sei esse pé de manga e a espécie dessa manga. Que tipo de manga é? Porque ela produz. Inclusive aqui o aparelho, a câmera está colocado no pé de manga. E eu sei que tipo de manga é essa. Porque eu já vi o fruto. Então a árvore é conhecida pelo fruto. O profeta é conhecido pelo seu caráter. E aí você vai saber quem você está seguindo. Então ouve atentamente a palavra de Deus. Crê na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. No versículo 28, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Que tem a palha com o trigo. Então o profeta ele tem que falar como sonho. Se ele sonhou, fala como sonho. E quem tem a minha palavra, fala da minha palavra. Prega a minha palavra. Eu sei que você tem ouvido a minha palavra. A palavra da minha boca, dada pelo Todo-Poderoso Deus. Que é tirado da Bíblia e levado para o teu coração. E você tem que crer, você tem que confiar. Aqui o Espírito está falando, o que tem o trigo com a palha? O que tem o trigo com a palha? E essa palavra foi falada porque ali plantava muito trigo. Aqui eu estou embaixo do pé de manga, aqui ó. Que tem a palha? Que tem a palha com a manga? Isso aqui serve para quê? O que vale é as mangas, é os frutos. O que vale é os frutos. O que vale é os frutos. Que tem a palha com o trigo? Então conheça o caráter do pastor, do pregador, do servo de Deus. Ouve a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Se aquilo que o pregador está pregando está na Bíblia, é baseado na Bíblia, que o Espírito Santo está falando, então é da parte de Deus. É da parte de Deus. É necessário estar na Bíblia ou baseado na Bíblia. Ter a direção de Deus. A pessoa ouve, a pessoa crê, obedece. E você verá as promessas de Deus se cumprindo. Mas é necessário você saber quem você está seguindo. Ah, eu sigo Deus. Mas você segue Deus através de alguém. Sempre o homem, a mulher, tem alguém ali para inspirar, para ouvir. Eu ouço muitas pregações de tal pastor, de tal pastora, de tal homem, de tal mulher. Você está seguindo aquela pessoa. Aquela pessoa está no caminho de Deus. Mas é bom que você saiba do caráter dessa pessoa. Você tem que saber. Aqui no versículo 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmium sapeia?
Uma pergunta que Deus está falando. A palavra de Deus, ela é fogo. A palavra de Deus é martelo, que esmiuça a penha. Penha é pedra, é uma grande pedra, uma pedra. A palavra de Deus é fogo, o fogo está queimando a pedra do coração da pessoa. Está batendo como um martelo e vai quebrar essa pedra e vai fazer essa pessoa acreditar, crer na palavra de Deus. A palavra de Deus é fogo e martelo e esmiuça a penha, quebra a penha. O orgulho, a soberba, tudo aquilo que não presta. Tem coração duro, coração de pedra, incrédulo, rebelde, perverso, que é uma pedra que está dentro do coração da pessoa, espiritualmente falando. E a palavra de Deus, ela é fogo e vai queimando essa pedra. E martelo vai quebrando essa pedra, vai batendo, vai pregando, até essa pedra ser queimada e ser quebrada, ser esmiuçada. Esse orgulho, essa soberba tem que ser arrancada, tem que ser destruída. E essa pessoa é liberta. Essa pessoa é liberta. A palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é martelo. Esmiuça a penha. Portanto, versículo 20, portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Olha só, Deus é contra esses profetas, falsos profetas, que furtam a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus pode libertar um falso profeta, que é muito difícil, não é fácil, mas se o falso profeta dá ouvido à palavra de Deus, e ele cair em si, ele fala, vou parar de enganar o povo. A partir de hoje eu vou falar a verdade, eu vou pregar a verdade. A palavra tocou em mim. A palavra tocou em mim. Eu já vi cada coisa que tu não faz ideia. Eu já vi cada coisa que tu não faz ideia. E aquela mesma criatura subir no altar e as pessoas aplaudir. E eu falar, meu Deus, eu não estou acreditando numa coisa dessa. E o pior de tudo, que atrai uma multidão. Geralmente o falso profeta, o falso pastor, atrai multidões. Estou falando que esses pregadores que tem um monte de gente que segue eles é falso profeta. Não. Mas geralmente os falsos profetas atraem uma multidão. Porque é mais fácil convencer as pessoas com a mentira do que com a verdade. É muito mais fácil de convencer as pessoas com a mentira do que com a verdade. É muito mais fácil. É muito mais fácil. O próprio Jesus teve dificuldade para convencer as pessoas. Na verdade, as pessoas acreditaram em Jesus de fato e de verdade, aqueles que seguiam ele, aqueles que foram tidos como discípulos de Jesus, depois que Jesus morreu cravado na cruz, que ele ressuscitou e apareceu para essas pessoas. Essas pessoas falaram, de fato, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. Jesus pregou para multidões, mas foram poucos que acreditaram em Jesus. Foram poucos que acreditaram em Jesus. Porque não é fácil convencer as pessoas com a verdade. Não é fácil. Agora os mentirosos, os falsos, têm facilidade para atrair multidões. É o que Deus tem falado no meu coração. Eu tenho orado a Deus. E todo homem, todo pregador quer pregar para multidões. Mas ele fala, poxa, você lembra que eu preguei para uma pessoa? Será que você é mais importante do que eu? Será que tu não pode pregar para uma pessoa? Eu falo, sim, eu posso. Muitas vezes eu prego para mim mesmo. Muitas vezes eu estou pregando para mim mesmo. Talvez alguém está vendo, olhando para mim de longe, está me vendo, está falando, esse cara está louco. E eu estou pregando para mim mesmo. Ah, meu amigo, a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é poderosa. Aí no versículo 31... Vamos ver versículo 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Então eles pensam que Deus está falando com eles, é o pensamento deles, e eles vão e falam, Deus mandou dizer, Deus mandou isso. Deus falou, não mandei dizer, eu não estou falando isso. Você que está falando. O profeta verdadeiro fala segundo a minha palavra, como Elias falou. Elias falou, segundo a minha palavra, não vai chover, nem orvalho vai cair na terra. E foram 3 anos e 6 meses sem chover, nem orvalho caía. E quando Naamã foi ter com Eliseu, não foi Deus que mandou ele mergulhar no Rio Jordão. Não foi Deus que mandou ele mergulhar. Foi Eliseu. Foi segundo a palavra de Eliseu. Não foi Deus que mandou, fala com ele para mergulhar 7 vezes. Não, Eliseu falou. Pediu para o servo dele falar para Naamã, ó, o meu Senhor falou para tu
Naamã, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não foi nem ele mesmo que falou diretamente. O profeta Eliseu falou para o servo dele, e o servo dele transmitiu para Naamã. E Naamã mergulhou 7 vezes e aconteceu, segundo a palavra de Eliseu. E segundo a palavra de Elias, não choveu 3 anos e 6 meses. O profeta verdadeiro, segundo a minha palavra. E aí, para encerrar, no versículo 32, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Proveito nenhum, ou seja, o povo não se arrependeram, o povo não acatou as palavras, o povo... esse proveito aqui não é a pessoa conquistar carro, casa, bens, não. É as pessoas se arrepender, se converter, temer a Deus, reconhecer Deus como Senhor. É isso que a Bíblia está falando. Proveito é isso. Jesus falou que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Entendeu? Isso não adianta. Deus quer arrependimento, Deus quer quebrantamento, Deus quer avivamento. Deus quer ver isso, avivamento, quebrantamento, arrependimento, que a pessoa se arrependa, renuncie o pecado, renuncie o mundo, renuncie as coisas deste mundo e se converta ao Todo-Poderoso Deus. O que Deus espera do homem, da mulher é isso. É isso que Deus espera, de mim e de você. Arrependimento, quebrantamento, avivamento. Avivamento é isso. Avivamento não é ficar rodopiando na igreja, não, como muitos fazem. Falando línguas. E muitas vezes o próprio demônio falando línguas na boca das pessoas. E as pessoas acham que é o Espírito Santo. Muitas vezes, muitas vezes. Quem tem o discernimento sabe. Então fica na palavra, apoia na palavra. E a palavra de Deus te libertará. A palavra de Deus te abençoará. A palavra de Deus, ela vai te salvar. Ela vai te resgatar por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai vir buscar a igreja. Ele vai vir buscar. Vinde, bendito do meu Pai. Fica na posição de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Seja vigilante. A qualquer momento ele vem. Ele diz que vem como ladrão, de repente. Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família. Que aonde chegar esta mensagem, chega o poder de Deus. Apoia na palavra, crê na palavra, confia na palavra. Você não aborrece a Deus se você seguir um homem de Deus, uma mulher de Deus. Na verdade, todos seguiram homem de Deus, mulher de Deus. Você está no caminho do Senhor. Você está no caminho de Deus. Observa o caráter do pastor, o caráter da pastora, do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo de Deus, da serva de Deus. Daquele que você acha que é profeta. Observa o caráter dela. E segue, porque você está seguindo Deus. Segue e você está seguindo Deus. Seja sábio, seja sábia, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe hoje e todo sempre. Amém? Graças a Deus. Se inscreva nesse canal do Pastor Olavo Neves no YouTube e seja ricamente abençoado. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja o Todo-Poderoso Deus. Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Graças a Deus.